Olá a todos, meu nome é Rubens César, sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e estou aqui nesse momento para contribuir com vocês no módulo aqui do TCE Educa, onde a gente vai apresentar a prestação de conta em recursos da educação. Nós vamos iniciar conversando um pouco sobre os instrumentos de orçamentário, que são justamente as ferramentas utilizadas para poder movimentar os recursos públicos. É importante qualquer gestor, qualquer pessoa que esteja no exercício da administração pública tenha um conhecimento dessas três ferramentas: o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e principalmente a lei orçamentária anual, que é onde acontecerá toda a movimentação e toda a execução da despesa no exercício. A LOA, como é conhecida, a Lei Orçamentária Anual, no caso da nossa parte, que a gente está conversando aqui sobre recursos da educação, é onde vão estar vinculados todas as rubricas, todos os programas dos gastos que serão necessários a pasta executar para que o atingimento de seus objetivos. Importante o gestor entender que a Lei Orçamentária Anual é uma ferramenta de planejamento, certo? Então, ela planeja como será a distribuição dos recursos, mas ela também é uma ferramenta que aloca os recursos, que distribui esses recursos ou redistribui a depender da necessidade da política pública a ser desenvolvida pelo gestor, e também uma ferramenta de estabilização. Nessa ferramenta chamada o orçamento público, o gestor público tem a necessidade de conhecer, porque é com base nessa execução e nessa movimentação que ele irá buscar atingir os 25% constitucionalmente definido pelo artigo 12 para a aplicação de recursos da educação e também verificar se vai o atingimento de 70% do que é obrigado pela lei a ser gasto com a remuneração do serviço do pessoal do magistério. Alinhado a esse ponto, né, que a gente está falando aqui da lei orçamentária, a importância de conhecê-la, também a importância de observar os limites legais e constitucionais a serem aplicados, a gente percebe que isso vai ter reflexo em dois pontos, certo? Primeiro na conta de governo e também na conta de gestão. A conta de governo é aquela prestação de conta apresentada pelo gestor máximo da entidade, do município, do estado ou da União, no caso, presidente, governador ou prefeito. Então, a conta de governo ela é analisada pelo Tribunal de Contas no seu aspecto macro, onde, considerando os índices que a gente acabou de falar, o Tribunal de Contas vai observar se aquele município aplicou 25% em educação. Caso isso não seja atingido, o Tribunal de Contas emite um parecer e as contas que são julgadas pela Câmara passarão ao julgamento político pela Câmara Municipal. Caberá ao Tribunal de Contas só esse exame técnico para saber se o município ou o Estado atingiu aqueles 25% dos gastos com a educação. Só que para atingir esses 25% que a gente está falando na conta de governo, é preciso executar toda uma série de atos de despesa na conta de gestão, porque dos dados apurados na conta de gestão, dos atos praticados pelo secretário nas despesas por ele executadas, é que vão impactar nesse indicador que será apurado. Logicamente que a questão dos 70% da remuneração com o magistério será averiguado só na conta de gestão, não será com maior detalhe na conta de governo. A conta de governo será melhor buscado a observância dos 25% da Constituição. Mas, como falei anteriormente, isso daí para se atingir um indicador ou um percentual só se conseguirá se também atingir os outros que estão fixados por lei. No caso aqui, como eu também já falei, no Fundeb, a obrigação de 70% com a remuneração de magistério. Na educação, nós temos também algumas fontes que é interessante conhecê-las. E as principais que a gente coloca aqui é o que? Os recursos próprios, onde eu já falei que 25% desses recursos próprios obrigatoriamente tem que ser apresentado, tem que ser executado com a educação. Nós temos o Fundeb, nós temos o salário da educação, que é uma fonte federal, também os programas do FNDE
e os programas estaduais, que todos esses fazem uma cesta para o custeio da educação. Quanto aos recursos próprios, a gente observa que a legislação e a Constituição, é claro, quando atribui a obrigação de aplicar 25% desses valores em educação. Agora, a gente tem que verificar também que com a Lei 14.113, que instituiu o novo Fundeb, certo? Ele já fixou que desses 25%, 20% já farão parte da cesta do Fundeb. Então, matematicamente, a gente pode observar que dessa regra geral de 25% dos impostos, 5% é que fica livre para que o gestor aplique em educação, porque 20% já estão vinculados ao próprio Fundeb, né? Então já está vinculado ao Fundeb, que logicamente é aplicado em educação, e leva a conta para aqueles 25% que vai ser apurado lá na conta de governo, certo? O Fundeb, a gente é interessante conhecer como se chegou, certo? Ele foi criado, Fundeb, em 1990, pela Emenda Constitucional 53, que vigorou de 98 até 2006. Mas, no entanto, ele não nasceu Fundeb, certo? Ele nasceu Fundef. Então, na época, quando era Fundef, certo? Era um fundo que se aplicava só ao ensino fundamental, certo? Com a criação, através da Emenda Constitucional 53, foi possível a utilização desse recurso tanto no ensino fundamental como no ensino médio, com ensino que se forma o ensino básico, né? E de lá, de 98 a 2006, ficou conhecido o famoso Fundeb, né? Contudo, a vigência dele ele foi só até 2020. Com a Emenda Constitucional 108, esse que se criou o novo Fundeb, com a vigência a partir de 2021, ele veio com um formato idêntico, mas com algumas regras que merecem atenção pelo gestor em sua execução. O que é que a gente pode destacar inicialmente? Primeiro passo, eu entendo como mais importante, os recursos que cada ente recebe relacionados ao Fundeb vêm de uma apuração através do censo escolar. Então, entendo eu que o censo escolar, onde é apurada a matrícula de um exercício, é o principal elemento em que o gestor deve observar. Vejo nesse ponto uma iniciativa bastante importante de cada unidade, de cada município, é a situação da busca ativa, tá entendendo? Aquela situação de se buscar a matrícula daquele aluno que deixou a escola, aquele aluno que se afastou do ambiente escolar, porque isso vai refletir em mais recursos no exercício seguinte. Então, a partir de uma apuração de censo escolar fiel com a realidade de cada município, vai fazer com que aquele ente receba mais recursos, porque essa é a apuração realizada para os recursos do Fundeb. Importante também falar que o Fundeb é um recurso de fundo a fundo. Então, o dinheiro sai direto após a apuração, após a formação da sua cesta, ele sai direto daquele órgão, daquele ente que arrecadou esse dinheiro, diretamente para uma conta específica de cada município, tá entendendo? Só que essa regra ela não é observada naquelas situações em que o município tiver convênio com alguma entidade privada para também um atendimento de forma complementar ao ensino da educação. Nesse caso aqui, o convênio tem que fazer uma parceria, certo? Um termo de parceria com a entidade, e através desse mecanismo é que o dinheiro pode sair da conta do Fundeb para essa instituição. É importante também observar que, quanto ao pagamento da remuneração naquele índice de 70% que a gente falou anteriormente, certo? O gasto com o pessoal relacionado a psicólogo e assistente social das equipes multidisciplinar não entra nesse cálculo, né? Eles têm que ser pagos pela parcela de 30% e não pela parcela de 70%. Caso o município, por um equívoco, utilize o pagamento com esses profissionais, psicólogo e assistente social, na contagem de 70%, é possível haver a glosa desse recurso, tá entendendo? E vai impactar justamente na apuração desse índice de 70%. Então, é interessante
esse cuidado para que não cometam o equívoco de fazer esse pagamento desses dois profissionais, que a própria lei já apresenta, né, que não pode ser no cálculo dos 70%, mas sim no percentual dos 30%. Outro ponto também que a gente pode trazer com relação ao Fundeb, em relação à legislação anterior, é com relação à permanência do recurso disponível na conta. As legislações anteriores, tanto a do Fundef como a do Fundeb, né, estipulavam que o recurso até 30 dias parado, poderia ficar parado numa conta até 30 dias, né, para aplicação, certo? A legislação do Fundeb, ela alterou esse prazo, então o dinheiro só pode ficar sem aplicação na conta pelo período de 15 dias. Então, é interessante que o gestor, no planejamento que ele tenha, ele verifique se ele há necessidade de utilização daquele recurso num período até 15 dias para utilização. E se achar que não vai ter naquele período de 15 dias necessidade de usufruir daquele dinheiro para qualquer pagamento, ele tem que providenciar a aplicação desse recurso para poder não suportar futuramente algum cálculo e ser obrigado a ressarcir pelo aquele rendimento que o dinheiro não rendeu pela falta de aplicação. Isso aí está bem definido também na legislação. O salário-educação é uma fonte adicional. Ela é uma fonte que ela não é complementar ao Fundeb nem às outras fontes, ela é adicional. Então, ela tem regra específica definida lá pela Lei 9766, que regulamenta o salário-educação e sua aplicação. Quanto a essa fonte, o importante o gestor ter cuidado é porque tem uma vedação expressa na própria legislação que não pode ser utilizada esse recurso para pagamento de remuneração. Então, é uma fonte adicional que pode ser utilizada nas demais despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino, mas quanto à remuneração, é vedação expressa pela legislação, certo? Temos também os programas específicos do MEC, através do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde nós podemos destacar o programa do transporte escolar, o PENAT, o programa da alimentação escolar, que é o PENAI, e o PDDE, que é o Dia Direto na Escola. Esses programas, cada um deles tem regulamentação própria, tem normativo próprio, lançado pelo próprio FNDE através de resoluções. São fontes que não são acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado, devido a ser fontes federais, como também o salário-educação. Só que no ato do acompanhamento, no ato da fiscalização de qualquer ente, de uma secretaria, do órgão, né, o técnico na auditoria, ele se depara com esses recursos, porque são recursos que na própria execução da despesa pública, eles estão lá junto, estão lá próximo, né? Então, vamos imaginar que o técnico do Tribunal de Contas esteja fazendo auditoria no município, na Secretaria de Educação de determinado município. Ele vai lá verificar todas as despesas relacionadas aos recursos estaduais e aos recursos federais, mas os recursos municipais, mas os recursos federais também estão juntos ali, porque não é raro uma situação em que uma mesma despesa ela é custeada pelas três fontes. Um exemplo muito fácil é dizer que uma construção de uma escola. A construção de uma escola ela pode ter recursos da União, recurso do Estado e recurso do município. O Tribunal de Contas do Estado ele tem competência para apreciar e para julgar os recursos quanto às fontes relacionadas ao Estado e ao município. Mas como é uma escola e ele está verificando a construção da escola e se deparando com irregularidade, o que vai acontecer? Ele vai montar o processo, vai informar como foi realizada a apuração daquele possível dano e vai dizer, olha, aquele dano pela construção daquela escola foi custeada 2/3 com recursos municipais e estaduais, onde o tribunal lançará um julgamento, e 1/3 com recurso federal. O que vai fazer o Tribunal de Contas? Vai fazer julgamento da competência de sua alçada e vai informar dessa possível irregularidade ao TCU. O TCU já vai pegar esses elementos e vai seguir com o julgamento no âmbito da sua esfera. Então, é importante saber que esses programas, apesar de serem federais e não serem fiscalizados diretamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, certo? Mas numa auditoria, geralmente eles fazem
parte e se apresentam lá para o técnico. Bom, pessoal, passando por essa linha, a gente chega a um ponto bem interessante e, por sinal, um dos que eu entendo ser o mais simples, que é a prestação de contas. Por que é que eu digo que é o mais simples? Porque é o seguinte, para se chegar a uma prestação de contas, eu tenho que passar por diversos atos anteriores e esses atos anteriores têm que ser atos praticados de uma forma correta. E a prestação de contas nada mais é do que a junção de todos esses atos. Então, a prestação de contas eu considero que é o momento mais delicado, certo? Mas também o mais simples se toda uma cadeia anterior tivesse sido feita de uma forma correta. Exemplifico, certo? Se eu for fazer a prestação de conta de uma aquisição de um produto por meio de uma licitação, se essa licitação foi feita de forma correta, se a entrega do produto foi feita de forma de acordo com o que foi estipulado, então não tem como, e se o pagamento também foi feito de acordo com todas as regras, observando todos os itens necessários do pagamento de uma despesa, então não há dificuldade em montar a prestação de contas. Basta simplesmente juntar todo esse conjunto de atos documentados e formular o seu processo de prestação de conta. Por isso que eu falo que prestação de conta é um pedacinho, é aquilo que detalha a aplicação de todos os recursos, que é posto à disposição do Tribunal de Contas para o julgamento, mas também de toda a sociedade e de quem tiver interesse, certo? Isso vem atrelado, gente, a prestação de conta ao dever de prestar conta. O dever de prestar conta que está lá definido no artigo 70 da Constituição, onde diz que prestará conta toda pessoa responsável por gerenciar e administrar recursos públicos, certo? Então, se a gente observar, o dever de prestar contas da forma pública, como a gente está falando, nada mais é do que mais um passo que a gente tem sempre que fazer, de sempre prestar conta dos nossos atos, né? A gente coloca aqui que a gente sempre tem que prestar conta, a gente presta conta dos nossos atos sociais, familiares, do trabalho, então sempre há essa obrigação na própria sociedade da gente ter esse momento. E com relação à prestação de conta de recursos públicos, é uma situação que, assim, mais assim, cuidadosa, porque é um ponto que eu não estou prestando contas para uma pessoa, para uma família, para o meu chefe, tá entendendo? Estou prestando conta para a sociedade. Por isso que tem que ter esse maior cuidado. E todos esses elementos que eu acabei de falar, todo esse cuidado, desde o primeiro ato da solicitação de uma aquisição até o pagamento e a formalização dessa prestação de conta, tem que ser feito de uma forma bem diligente. Não tem como se afastar também que a prestação de contas, principalmente na gestão pública, ela não é feita sozinha, certo? Ela é importante que ela sempre esteja acompanhada de parceiros, né, que contribuam para poder a boa e regular aplicação desse recurso sigam o seu curso normal. O controle interno é um setor extremamente importante para qualquer prestação de conta, porque é uma obrigação constitucional, está lá no artigo 74 da Constituição que todo ente tem que ter o seu controle interno, e esse controle interno está lá simplesmente não para poder ser aquele setor complicador, que burocratiza, mas sim que ele está lá para olhar o gestor, para verificar como é que o gestor está executando o seu orçamento, se está seguindo todas as regras, e pode muito bem até o gestor solicitar o apoio do controle interno para melhorar qualquer situação em sua pasta, fazendo com que a aplicação e a execução dos seus recursos se torne mais leve, né? Mais fácil de serem apurados, certo? Além do controle interno, é importante a gente verificar que numa prestação de conta, alguns atos e algumas situações precisam ter maiores cuidados, certo? Nós trouxemos aqui alguns itens para ilustrar o que estou falando, certo? Controle das despesas com pessoal, certo? Isso daí é um ponto muito crucial em qualquer auditoria na gestão pública, é a área de pessoal, principalmente porque acontece de algumas pastas, alguns órgãos não terem o cuidado necessário com a lotação,
o pagamento dos seus servidores, certo? Então, esses são detalhes muito importantes. Se a gente perceber, toda gestão, principalmente com o pessoal, ela tem que ser fundada na legalidade, certo? Quando é fundada na legalidade, então, todo aquele pessoal, ele só pode estar lá exercendo a função pública, no caso, se for por ingresso no concurso público, ou então exercendo o cargo de comissão, ou através de um contrato, ou de terceirização, ou um contrato seletivo, no caso que existe muito na educação, através de uma seleção pública para a contratação de professores temporários, certo? Toda essa linha, a contratação de um serviço de professor temporário, vem de uma necessidade. Essa necessidade tem que ser balizada também na lei, tá entendendo? Imaginemos aqui que há uma vacância de professor diante da aposentadoria de uma quantidade significativa de servidores. Tudo bem, é possível o lançamento de um processo seletivo para a contratação desses professores? Totalmente possível, mas só que a gestão não pode fazer só isso, tá entendendo? A gestão não pode ficar só com essa seleção e a cada dia mais professores se aposentando, ele só na seleção, ele tem logicamente que utilizar a seleção para contratação temporária, como o próprio nome diz, de uma forma temporária, enquanto não concretiza um concurso público que tem que ser lançado. Nessa linha, se vem após concurso público, lotação e automaticamente, quando esses servidores lotados pelo concurso público estiverem já na administração pública, em tese, esses contratos temporários automaticamente começariam a diminuir. Logicamente que a dinâmica tem que ser de acordo com a necessidade da administração pública. Trazemos também um cuidado que tem que ter com relação à despesa com transporte escolar. Isso é notório, o Tribunal de Contas do Estado atuou bastante sobre isso e ainda atua, certo? O transporte escolar é um ponto sensível em matéria de despesa da educação. Primeiramente, com relação à forma da sua contratação, certo? O transporte escolar, ele tem uma regulamentação específica lá no Código de Trânsito Brasileiro, onde tem um capítulo específico tratando do escolar, de como é que deve ser feita o transporte daqueles alunos. Característica do veículo, qualificação do condutor e toda essa linha. O que acontece, infelizmente, em uma boa parte? A gente não é de se esconder que a gente não tem uma malha viária satisfatória. Infelizmente, algumas estradas necessárias para o transporte do aluno não têm uma qualidade adequada. Então, precisa de um veículo mais robusto. Mas hoje em dia, através do programa de Caminhos da Escola, nós já temos equipamento que supere essa situação e não é mais, e o que entendemos não ser mais necessário, a utilização do tão conhecido pau de arara. Mas isso é um enfrentamento que deve ser feito pela gestão para ter uma contratação de transporte escolar, um pagamento dessa despesa de uma forma coerente, que não venha a ser questionada em auditorias pelo Tribunal de Contas do Estado. Posso aqui trazer para vocês alguns elementos que sempre é apontado em auditorias, né, e que infelizmente contribui para um julgamento irregular na contratação de despesa com transporte escolar. Posso dizer um ponto bem simples, que é a contratação de empresa que não tem capacidade de prestar o serviço, que acontece muitas vezes. Se contrata uma empresa que não tem um único veículo, entendeu? Ou então que não tem um único funcionário, entendeu? Então, se presta um serviço de forma até, que eu posso dizer, de forma infundada em documentos válidos, porque são contratações que deixam margem a um questionamento e possivelmente uma sanção desse gestor por contratar dessa forma. Há também a necessidade de se verificar no transporte escolar quando se vai fazer o atesto no momento do pagamento do serviço. Por que destaco isso? Quando se vai atestar qualquer despesa, certo? Tem que ter a segurança que aquele serviço foi prestado, certo? No caso no caso de pessoal, que a gente falou anteriormente, se eu tenho um contrato de serviço com um professor em regime temporário, para fazer o pagamento dele, eu tenho que atestar, tenho que saber que realmente ele prestou aula naquele período que foi contratado.
depois pagar. No caso do transporte escolar, para eu atestar e liberar o pagamento daquela rota que foi realizada, eu tenho que saber com segurança se o serviço foi prestado com qualidade, se não faltou nenhum dia, se não deixou de levar nenhum aluno, para poder eu liberar esse pagamento e assim ter uma prestação de conta segura. Eu tenho também despesas com a merenda escolar, que também trago algumas observações, certo? Por ser um item muito sensível, na maioria das vezes com produtos perecíveis, é interessante que a gestão tenha cuidado desde a licitação, desde o momento que vai solicitar a aquisição, para verificar por meio de um planejamento bem fixo, realmente bem redondo, para não comprar demais, excessivamente, e também não deixar faltar. Primeiro ponto. O segundo ponto, a observação que eu tenho a trazer é o seguinte: a escola sempre observar, principalmente os produtos perecíveis, se tem condições de armazenar aquele produto de forma correta pelo período que se planejou comprar, para poder evitar acondicionamentos indevidos, imaginemos, ou então a compra excessiva, onde por não ter a escola o local adequado para armazenar, ter que deixar isso no próprio fornecedor. Exemplifico, uma escola que esteja adquirindo produtos perecíveis, tipo iogurte, ou similar, e não tem uma câmara fria, um local adequado que possa guardar isso enquanto não chega o período de uso, tá entendendo? Não é adequado fazer o pagamento de tudo aquilo que se planejou, deixar no fornecedor e ficar pedindo gradativamente o fornecedor. Uma situação dessa, ou então com produtos parecidos, ou situações idênticas, né? Não é aconselhável se pagar todo o objeto do contrato para depois ficar recebendo parceladamente. O adequado, o correto, é no próprio contrato estipular de que forma a escola quer receber esse produto, logicamente atrelado ao planejamento que ela fez para ter um consumo bem seguro. Então, fazendo isso no contrato, vai se pagar só de acordo com o que chega à escola. Controle nas despesas de reforma, certo? É muito importante o gestor, tanto o secretário como qualquer diretor de cada uma das unidades escolares, terem bastante atenção com relação a esse tipo de despesa. Pelo seguinte, a despesa com obra ou reforma, certo? É uma despesa que, logicamente, a maioria ou a grande parte dos diretores e dos gestores da escola não tem um conhecimento básico sobre aquele serviço. Necessariamente, exige que toda reforma e toda obra seja acompanhada por um engenheiro qualificado que tenha a qualificação adequada para poder apontar se o serviço está sendo ou não feito da melhor forma. Então, o que acontece, pode acontecer, certo? É que a escola vai ter uma reforma, vai ter a construção de alguma sala de aula, ou então a reforma da quadra esportiva, ou então mesmo uma pintura, uma reforma no banheiro, e é feito um contrato com um determinado prestador de serviço que atenda essa necessidade. Só que o serviço é feito na escola, e quem vai dizer se a qualidade do serviço foi adequada com o que foi contratado, embora o diretor esteja lá vendo, né, tudo, não vai ser o diretor, que não tem a qualificação para aquilo, vai ser um engenheiro, que na maioria das vezes é lotado na Secretaria de Obras do município, de infraestrutura, dependendo da nomenclatura, e esse ator, certo, na reforma ou na construção, ele tem a competência, e sempre vai ter no contrato, né, de vir averiguar se o serviço foi feito e atestar a concordância dele com a boa qualidade da prestação do serviço, para só depois, se tiver a necessidade da autorização do diretor para atestar essa prestação de serviço, quem vai fazer no final, após a indicação do engenheiro, e não sem essa informação. Por que, gente, eu destaco isso? Por um exemplo bem tranquilo que eu trago, caso real, concreto, que aconteceu numa auditoria que a gente fez e que, infelizmente, o Tribunal de Contas teve que imputar o débito
ao diretor da escola, simplesmente pelo seguinte fato, certo? A obra tinha terminado, né? O construtor, querendo receber esse recurso, né, ficava pressionando o diretor para testar o serviço, né? Só que nas regras desse contrato, para o ateste do serviço e a liberação, necessitaria do engenheiro do órgão passar naquela escola e fazer essa primeira assinatura de verificação que eu acabei de falar no exemplo. O que aconteceu nesse caso concreto, gente? De tanta pressão que a diretora recebia, certo? Ela se comoveu e via lá aquele muro já pronto, feito, acabado, né, bem pintado. Achou que podia fazer isso, né, e antecipou, né, liberou o pagamento sem esse aval do engenheiro. Também tinha, segundo ela, na época falou, né, que tinha havido um contato com o engenheiro, informando que estava numa cidade vizinha e que no dia seguinte estava lá na escola, né, fazendo assinatura, então ela não se preocupasse, podia pagar, que ia fazer isso. Nessa linha, nessa cronologia, gente, dá para perceber que já tem um descompasso, né? Porque ela ia fazer o pagamento, mas não ia ter a assinatura dela. Ela ia esperar a assinatura do engenheiro para depois fazer a assinatura dela e certamente já havia ali uma certa inconsistência na cronologia dos atos, né? Só que o que aconteceu, que levou essa diretora dano? Na noite que o engenheiro ia no outro dia para a escola, o muro caiu. O que aconteceu? O engenheiro apareceu? Não. Certo? E a diretora já tinha pago. Resultado, essa prestação de conta ficou com dados inconsistentes que levaram ao prejuízo causado pela queda do muro, a diretora por ter pago de forma indevida. Se não tivesse pago, o que aconteceria? O muro caiu, responsabilidade da construtora ainda, era obrigado a construir novamente, porque não tinha havido o pagamento. Então, por isso, tem que ter alguns cuidados. Controle nas aquisições diversas, aí de forma geral, o que a gente pode dizer é o seguinte, a administração pública, apesar de se falar que é muito burocrática, mas eu não consigo ver dessa forma. O que eu consigo enxergar é que se todos os atos forem praticados com planejamento, com antecedência, com previsibilidade, certo? Não tem como errar. E, logicamente, acompanhado de uma equipe qualificada, uma equipe que tenha conhecimento do que vai fazer e de como fazer. Então, tendo isso, acompanhando um planejamento correto, uma equipe bem treinada e, principalmente, gente, na dúvida, não faça. Se for para fazer na dúvida, é melhor parar, procurar uma orientação de quem tenha mais afinidade com aquela despesa que você vai praticar e depois realizá-la. Então, são esses alguns conselhos que a gente busca, certo? Chegando à prestação de conta a ser montada, tem que haver também um cuidado da própria administração pública, que é quanto à guarda desses documentos. Logicamente que tem que se buscar organizar uma prestação de conta de forma fácil, de fácil entendimento, acompanhando toda a ordem cronológica dos atos praticados, certo? Acondicionar essas prestações de contas em locais que não sofram desgaste, né? Então, ter cuidado com essa documentação, porque existe um prazo bem significante para poder essa documentação ficar à disposição da sociedade, dos órgãos de controle, que a regra ainda é aquela de tem que ficar por mais 5 anos até o julgamento final daquela prestação de contas, certo? Então, é um prazo, às vezes, bem elástico, sem contar que pode haver o manuseio de muitas pessoas, né? Tribunal de Contas pode solicitar, controle interno pode solicitar, Ministério Público pode solicitar, então, a depender, Câmara dos Vereadores pode solicitar. Então, tem que haver um cuidado bem significativo com relação a essa documentação, guardando e arquivando de uma forma bem segura e coerente. E com relação à prestação de conta dos órgãos da Secretaria, certo? Em relação aos municípios, né, tem a IN 03 de 2017, que estipula que o gestor tem um prazo de 120 dias até o final da sua participação, do seu exercício, para apresentar ao Tribunal de Contas essa prestação de conta. Imaginemos que um secretário nomeado em janeiro e
abriu, ele resolve se afastar daquela pasta, ele tem mais 120 dias para apresentar a prestação de contas do período que ele participou, certo? Interessante também informar para vocês que caso esse gestor não apresente essa prestação de conta no prazo estipulado pela legislação e pela IN, certo? O Tribunal de Contas pode abrir essa prestação de contas, só que não vai ser prestação de contas, vai ser uma tomada de contas de gestão. Simplesmente o Tribunal de Contas, já que você não veio apresentar a sua documentação, e como todos os documentos estão lá na gestão, né, eu abro a tomada de conta de gestão e tento fazer essa prestação de contas, montar essa prestação de conta com todos os elementos que você não apresentou no momento que foi estipulado por lei. Logicamente que mesmo aberta essa prestação de contas, o gestor é notificado dessa abertura e ele pode vir apresentar a sua prestação de conta, que fará parte desse processo e seguirá o seu trâmite normal. Importante também destacar o seguinte, gestores, principalmente com relação aos atos da gestão, certo? Qualquer que seja a situação que possa levar dano aos recursos por vocês manuseados, é obrigado o gestor a abrir uma tomada de conta especial para poder apurar esse dano. Vamos imaginar aqui um caso em que ocorra a subtração de equipamento de uma escola, certo? É obrigado o gestor a abrir um procedimento administrativo para verificar em que circunstâncias aquele equipamento sumiu daquela escola e após essa apuração inicial por meio de processo bem simples, administrativo, certo? Se constatar que realmente teve o dano, aquele desaparecimento, gerou dano ao erário e foi possível apurar um responsável para aquela situação, o gestor, o secretário, é obrigado a abrir uma tomada de conta especial que verificar a possibilidade de recomposição desse dano, que caso isso não aconteça, caso não seja aberta essa tomada de conta especial, é possível, na prestação de conta do seu exercício, você ser responsabilizado solidariamente por esse possível dano que aconteça. Então, a tomada de conta especial é um procedimento que deve ser sempre utilizado em proteção da gestão, entendendo? Você, gestor de recursos públicos, que é responsável pelaquela área, no caso aqui que nós estamos falando da Secretaria da Educação, aquele gestor máximo que é responsável pela Secretaria e todas as suas escolas, certo? No momento em que tiver conhecimento de qualquer situação, de qualquer ato que possa vir a gerar dano ao patrimônio público, você está obrigado, pelo artigo 8º da Lei 12.509, que é Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e pela própria Constituição e pelo próprio dever de prestar conta, de abrir uma tomada de conta especial e apurar esses valores. A tomada de conta especial tem um detalhe muito específico, certo? Ela tem um valor de alçada. Se o dano apurado não atingir esse valor, ela não precisa ser aberta. Basta simplesmente o procedimento administrativo e a informação de tal situação na prestação de contas do gestor. A responsabilização, gente, no âmbito do Tribunal de Contas e em relação aos recursos que a gente está falando aqui, envolvendo a educação, ela é sempre vinculada ao seu gestor máximo, né? No caso aqui, a gente viu lá no início que os gastos com a educação têm um reflexo também na apuração do percentual de 25% constitucionalmente falando da aplicação dos recursos, né? Então, tem um alinhamento, né? Se o secretário não fizer uma boa gestão, ele corre o risco de levar essa sua gestão deficitária no impacto da gestão do próprio prefeito, por uma regra de julgamento simples, né? Se eu não consigo fazer essas despesas em educação suficiente para atingir 25%, termino levando o reflexo lá para a conta de governo. Por isso tem que ter esse alinhamento. E na própria gestão, a depender da organização administrativa que a secretaria utilize, pode ser que só o secretário seja o responsável por apresentar a prestação de contas daquela gestão. Mas a depender da administração, como eu acabei de falar, da sua estrutura, o secretário ele pode nomear ordenadores para algumas despesas, né? Para despesa. Então, esse ordenador de despesa também é responsável pelaquela gestão.
Só que, ao nomear também o ordenador de despesa, o secretário máximo, ele não fica afastado da responsabilização. Pelo contrário, ele, além de ficar responsável pela própria gestão, ele ainda é responsável por todos os atos que esse ordenador, por ele indicado, fizer. Se fizer alguma coisa que ofenda a legislação, o ordenador de despesa é responsabilizado, mas tem uma solidariedade, a depender do caso, do gestor máximo. E o Tribunal de Contas, gente, nesse assunto que a gente estava falando, que a gente está falando aqui, ele atua da seguinte forma: com relação à conta de governo, como eu falei lá no início, né, eles emitem um parecer prévio, certo? Verificando todos os pontos da gestão de uma forma macro, né? E a emissão do parecer prévio é colocado para a Câmara dos Vereadores, no caso do município, e para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que os representantes do povo, né, os vereadores ou os deputados, emitam sim um julgamento sobre aquela gestão. No caso aí das contas de governo, é feito o exame sobre uma gestão de forma ampla. Quanto à prestação de contas do assunto que nós estamos falando aqui, a prestação de contas, o Tribunal de Contas aí sim julga, mas ele julga aquela gestão, no caso, a gestão da educação e todos aqueles secretários que por ela passaram. Então, no julgamento das contas, o Tribunal de Contas julga pela regularidade com ressalva ou pela irregularidade. E quanto nas contas de governo, ele só sugere a aprovação com ressalva ou desaprovação. Bom, gente, era isso que a gente teria para colocar nesse momento, nesse módulo da Escola de Contas. Gostaria de agradecer o Instituto Plácido Castelo, o Tribunal de Contas do Estado, e sugerir, né, que os gestores, né, busquem mais qualificações, procure se adaptar ao modo como a gestão pública caminha. Não é burocrática, basta só ter um pouco de conhecimento, vontade e sensibilidade de tentar sempre o melhor para a sociedade, utilizando-se de todos os recursos públicos disponíveis. Obrigado.